Aula 12. O parto cesariano. Com o Dr. Thomas Raphael Golub, ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre o parto cesariano e quando ele é indicado, como é a cesariana minimamente invasiva, o pós-parto e a recuperação. O parto cesariano é um parto cirúrgico em que você faz uma operação para trazer ao mundo o futuro bebê. E essencialmente você anestesia a paciente, muitas vezes de maneira semelhante ao parto normal, e depois você faz uma operação no abdômen da paciente. A preparação para o parto cesáreo é a mais simples possível. Modernamente, e isto é bem recente, a gente não exige jejum, o que é muito importante. Caso a mulher esteja em trabalho de parto, ela pode comer durante o trabalho de parto, pode beber, e aí, se houver necessidade de fazer a cesárea, ela é feita. Não há necessidade de lavagem intestinal e não há necessidade de raspar pelos fora a área estritamente limitada à cesárea. Isto é muito importante porque a raspagem ela incomoda depois da cirurgia e, mais do que isso, ela condiciona a uma possibilidade maior de infecção, de maneira que ela não só não ajuda, como ela atrapalha. Bem, existem duas técnicas de cesárea. Uma é a cesárea tradicional e a outra é a cesárea minimamente invasiva, que é uma técnica dentro dos preceitos mais modernos de cirurgia, que evita passos cirúrgicos totalmente dispensáveis. O corte da cesárea minimamente invasiva tem os mesmos 11 centímetros e é feito na mesma região que o da cesárea tradicional. O médico corta a pele, a camada de gordura e a aponevrose, uma capa que recobre os músculos da barriga. Aqui surge o primeiro diferencial. Ela não é separada dos músculos até o umbigo, como na técnica tradicional. Em seguida, acontece a outra grande diferença, que é o afastamento e não mais o corte dos músculos. Feito isso, o obstetra corta 2 camadas de peritônio, membranas que envolvem os nossos órgãos. E por fim, chega ao útero, que ele corta e retira o bebê e a placenta. Na hora de fechar a barriga, ao invés de suturar 7 camadas de pele e tecidos, na cesárea menos invasiva são costurados somente 4. Assim, com menos cicatrizes, a recuperação pós-parto é mais rápida. A anestesia é exatamente a mesma nas duas técnicas, mas a paciente que faz a cesárea minimamente invasiva tem muito menos dor, levanta mais cedo, anda melhor, assume suas atividades mais rapidamente. Portanto, isto é um benefício imediato para ela, não só para voltar às suas atividades, mas mesmo na disposição para cuidar do bebê. E ele clama por ela permanentemente. Então, há um ganho aí e há um ganho também em custos, porque precisa-se de menos analgésicos e a paciente requisita menos a enfermagem, porque ela se torna independente mais rapidamente. O tempo médio de uma cesárea está em torno de 40 minutos. Há cirurgiões que são um pouco mais rápidos, outros são um pouco mais lentos, mas entre 40 e 50 minutos é perfeitamente possível fazer uma cesárea em boas condições, com tranquilidade, havendo um diálogo, inclusive, com o pai da criança, que preferencialmente está dentro da sala de parto, e explicando para a mãe que o bebezinho nasceu bem, conversar com o pediatra, que não é um bate-papo extenso, mas só informando o obstetra se o bebê está bem, porque com isto o bebê pode se aproximar da mãe, que é algo que é muito requisitado e que nós médicos devemos favorecer. Olha, a questão de amamentação imediatamente durante a cesárea tende a não ser possível.
e nem necessário, porque o bebê sai da barriga da mãe nutrido e ele muitas vezes não está com fome nesse momento. Então é mais uma proximidade visual e física. Amamentar gostoso, isso tem que ser depois da cirurgia, pode ser imediatamente depois que a cirurgia termina, e a cirurgia vai terminar dali a 15, 20 minutos no máximo. Na prática, se ela for escolhida ou indicada, é uma cirurgia que tem ínfimos índices de complicação de qualquer natureza. A mulher que teve um parto cesárea, se é um só, ela pode tentar um parto normal e isso resulta bem em 50% dos casos. A mulher que teve um parto normal pode vir a ter cesárea porque o nenê está sentado, porque teve alguma complicação durante a gravidez ou eventualmente até por escolha dela. Mas enfim, isto é possível. Com 2 cesáreas é obrigatório no mundo inteiro que se faça a terceira cesárea. Por quê? Porque existe um risco de rotura do útero, o que é uma complicação muito grave. Cuidados com ela na medicina moderna são muito fáceis. Nós usamos uma cola cirúrgica, não tem curativo, pode tomar banho, pode molhar, pode enxugar, faz de conta que não tem nada na cicatriz. E as mulheres assumem isso muito bem. Antibiótico, há um meio aqui, um protocolo aqui no Einstein, que só dá antibiótico profilático. A gente usa na sala de parto e depois não precisa usar mais, a menos que a paciente tenha um risco de infecção. E somos cuidadosos, deixamos anti-inflamatório, que ao mesmo tempo tem uma ação analgésica, e analgésico se a paciente precisar tomar. Medo ela não deve ter, porque nada acontece. Dor é um fenômeno cultural e individual. Você pode fazer no mesmo dia uma cesárea em 2 pacientes diferentes e a recuperação pode ser ligeiramente diferente em relação à outra. Eu, como médico e como cirurgião, sou um pouco cuidadoso em avaliar essas questões como um todo. Você não vai sentir dor. A técnica é feita para que se sinta menos dor, mas isso é variável. A mãe é encorajada a sentar no leito junto com uma enfermeira assim que passa o efeito da anestesia, que dura em média de 4 a 6 horas. E uma vez que ela sentou, se sente confortável, quanto antes ela começar a andar, mais cedo o intestino vai funcionar e ela vai se sentir melhor. Ficar no hospital, em média nos hospitais privados, fica automaticamente pelo menos mais 2 dias internada, porque o berçário precisa ver se o bebê vai ter icterícia, se precisa de banho de luz. Estimulamos muito o que nós chamamos de alojamento conjunto, que também não é um modismo. O alojamento conjunto, o bebê fica no quarto com a mãe. Com isto, a mãe aprende a cuidar do bebê, o que é um instrumento pedagógico muito importante. É um prazer enorme e você que está nos ouvindo, lembre que o parto é um momento de enorme realização de toda mulher e te traz um bebê que é uma felicidade enorme. De maneira que não tenha medo, tudo vai dar certo. Na próxima aula, você vai conhecer os tipos de anestesia para parto.